A primeira coisa que a gente vai entrar aqui já, no primeiro assunto, né, sobre comunicação, você pode até ter a melhor ideia da sala, né? Tipo assim, a melhor ideia, o melhor conceito da sala. E ainda assim ser ignorado. Não é falta de gente, não é falta de conteúdo, entendeu? É falta mesmo de sistema. 93% da comunicação eficaz não vem das palavras que você escolhe para falar na hora ali do momento. Vem de como você as entrega. E quase ninguém treina isso de propósito. Hoje eu vou te dar o sistema completo de 6 estágios aí do 0 a 1%, né, de comunicação, do avançado, 0 ao avançado, sem enrolação. É, e aí a gente vai entrar no assunto propriamente dito, né? Então, person, até em inglês, é person, speaker, confidence to group. A pessoa que fala com confiança e em grupo, né? Para um grupo, né? Ou Chrome silence, listen to speak, pessoa que escuta com, com confiança. Estágio 1, a fundamentação. Como já próprio diz, né? A fundamentação, a base da comunicação, né? O estágio 1 é o que 90% pula, né? Escutativa. O Rogers, psicólogo, né? Que criou a terapia centrada na pessoa, provou que é uma coisa acomodada. A maioria de nós não ouve para entender, ouve para responder a outra pessoa. Isso é o posto de comunicação. O Beckman, né? Aqui é simples, né? É brutal. Você consegue repetir o que a pessoa acabou de falar na cara dela antes mesmo de discordar dela. Entendeu? Se não consegue, você não está comunicando, você está esperando só a vez de falar. E aqui é que entra o ponto-chave. Porque as pessoas acham que eu tenho que responder a outra pessoa no sentido, tô tentando memorizar uma coisa para poder rebater outra pessoa. Só que não é assim que funciona. Você tem que entender o que a pessoa está falando, achar um conceito realmente que vale aquilo que ela está falando, e você se colocar no lugar dela, não questão aqui de socialismo, de empatia, de sociólogo, mas assim, no sentido de entender por que que aquela pessoa defende aquela ideia. Entendeu? Você realmente se questionar, ter essa crítica de questionar a pessoa mentalmente e falar assim, pô, por que essa pessoa tem essa ideia? Quem botou isso na cabeça dela? Tá? Não aquela ideia tipo assim, você é Bolsonaro, você é Lula. Se você é Lula, você é burro. Você é Bolsonaro, você mata a gente. Isso não existe, tá? Por que que a pessoa está votando nessa pessoa e por que que esse está votando nessa pessoa? Por qual conceito? Quem instigou ela a fazer isso? Por que que ela está fazendo isso? Por que que ela tomou essa iniciativa? E não simplesmente, tipo, eu vou processar aqui, eu sei que eu já discordo mesmo, porque eu voto com outro cara e eu vou discordar da outra pessoa ali mesmo, e é isso. Você entendeu o que está acontecendo, entende? E aí a gente entra no segundo estágio, que é a parte da estrutura. A gente entra na fundamentação, agora está na estrutura da comunicação propriamente dita. E o estágio 2 é a arquitetura, né? A ideia sem estrutura, ela morre em 10 segundos. Tem que ter uma base, um esqueleto. O cérebro humano processa informações em padrões, né? É por isso que é a regra dos três. Que é a regra dos três o quê? Que é o problema, não é a solução, mas é a manifestação e a solução do problema, né? E funciona desde que grande discurso até roteiro de vídeo curto, o problema, a agitação, que eu falei que é a manifestação do problema e a solução, né? E você tem 60 segundos para explicar algo complexo. Se não cabe, o problema não é a ideia, é a estrutura. É a forma como você estruturou aquele problema para você falar ele. Por que que eu tô falando isso? Porque, assim, às vezes você tem uma ideia brilhante, mas você não está sabendo estruturar a ideia para fazer com que ela pegue, sai daquele papel e vai para uma coisa que você quer, por exemplo, empresa. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa de uma empresa, só que por falta de comunicação, por falta de conexão com outras pessoas, você não consegue fazer com que essa ideia que você teve saia do papel e vá para o mundo real, ser concretizada. Por quê? Porque você não tem estrutura. Estrutura é você conseguir montar um quebra-cabeça para poder fazer com que a outra pessoa entenda aquilo da forma mais simples possível. É isso. É igual redação. Eu nunca fui bom de fazer redação. Eu fazia o quê? Estrutura. Por quê? Porque com estrutura, o cara vai entender o que eu quero dizer, eu vou entender o que eu tô fazendo e a pessoa vai me dar uma boa nota. Mas eu nunca fui um cara que pega. Tem gente que faz isso, pega aqui a redação e escreve do zero. Eu não sou esse cara, eu sou o cara que pegava a estrutura da redação, um esqueleto, pronto, só colocava minhas ideias e formulava para poder ficar uma gramática coerente com o esqueleto. E o cara me dava uma nota boa, eu ficava feliz e todo mundo seguia. Por quê? Porque eu pegava o problema, que era a redação, estruturava ele e apresentava para a pessoa. É isso. É isso. Já vamos entrar aí no estágio 3, que é o quê? Persuasão. Persuasão é a parte que eu acho mais foda, né? Que é o estágio 3 é onde a maioria confunde persuasão com manipulação. Persuasão com manipular uma pessoa. E o Robert, né, Cialdini, que é um filósofo muito importante, passou décadas estudando isso e chegou em 6 gatilhos de comunicação, que é o quê? Reciprocidade, compromisso, prova social, e que eu acho mais foda de todas, que hoje em dia a gente adota muito, principalmente na parte de eleição, autoridade, afinidade e escassez. Usado com ética, eles não distorcem a verdade, eles removem o atrito para a verdade ser, tipo assim, meio que ouvida, sabe? Quem domina isso não engana ninguém, só para de ser.
ignorar. Basicamente é isso, né? E aí, por que que eu tô falando isso? Porque assim, a maioria das pessoas confunde muitas coisas. E aí é que tá, tipo, assim, tem uma coisa que eu acho muito foda, porque pra você ser odiado e ser amado é uma linha bem extremamente fina. Um pé falso faz com que as pessoas te amem e faz com que as pessoas te odeiem. E eu vou até citar uma série que eu acho que embasa muito o que eu quero dizer aqui, que é a série do. Deixa eu ver se eu lembro aqui. The Office Cards. Acho que é isso, The Office Cards. Se, eu vou ver se eu acho o template e coloquei pra vocês. Mas por que que eu tô falando isso? Porque o cara, automaticamente que ele é o cara que é o que um dos principais da série, né? Ele basicamente é um cara que é amado e às vezes ele passa um pouquinho do limite mas é assim, você vê que não chega ao ponto dele ser odiado. E é foda, porque ele tem aquela atitude, mas automaticamente também não tem a atitude de as pessoas odiarem ele. E também tem outra série que eu acho muito foda, que exemplifica muito o que eu quero dizer aqui, que é o quê? Suits. Suits, o Harvey Specter, também tá na linha tênue entre as pessoas odiarem ele e as pessoas amarem ele. E observa o lado oposto, quem? O Leo Slith, que é o amigo do Harvey, mas tu vê que as pessoas odeiam o Leo, mas ele é foda pra caralho também, só que as pessoas odeiam ele. Por quê? Linha tênue entre amar e ter raiva, tá? Mas depois que o cara falou aqui, compromisso, a prova social, autoridade, afinidade, escassez, depois que o cara mostra isso pra uma pessoa, e a pessoa adotou isso, e ela conseguiu entender que você mostrou isso, bom, você pode fazer o que quiser com ela, tá? Inclusive, o carinha lá do bigodinho, que eu não posso falar que isso é meu vídeo derruba, o carinha do bigodinho mostrou muito isso. Lá na Alemanha. É tanto que o cara era reverenciado. As pessoas amavam ele, não odiavam ele. Na Alemanha, as pessoas amavam essa pessoa. Não sei se você sabe disso, mas amavam ela. Por quê? Porque ele mostrou isso às pessoas, escassez, Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída. Ele deu o suspiro para a Alemanha respirar. Prova social das pessoas. Prova social no sentido de eu tenho uma religião nova, eu posso sair, tirar você daí. Compromisso com as pessoas. Tá vendo que tudo se encaixa? Então, mas basicamente ele meio que extrapolou, passou do limite, que é o limite que é. Começou a perseguir pessoas. E aí tem o mundo começou a olhar com isso com um olhar estranho, entendeu? Então, vamos entrar no quarto estágio, né? Que é a presença. Presença é o quê? Presença é a sua boca pode ver uma coisa e seu corpo grita outra coisa. E o corpo, ele sempre ganha. Sempre. Por quê? Porque é o que chegou primeiro, tá? Não é sobre decorar gestos, é sobre eliminar ruído. As muletas verbais. Tipo assim, o olhar que foge, a voz monotônica, tal, aquela voz meio pálida, tete real, falar 2 minutos sobre qualquer assunto sem falar, né? Tipo, ou então, tipo assim, vira, muita, né? Tipo, então, qual foi, mano? É isso aí e tal. A maioria não passa nem dos 20 segundos sem falar isso. Então, a comunicação. Eu já tinha até falado sobre um outro vídeo de comunicação, que é sobre gíria, cara. Gíria, mano. Ó, eu até falei, mano, aqui. Mas eu tô falando com você, então tô tranquilo. Cara, mano, é uma coisa que destrói muito a comunicação da gente. Porque você perde credibilidade, cara. Óbvio, você tá falando de gíria. Você imagina estar conversando com uma pessoa super importante, ou o seu patrão, ou o seu gerente, e o cara, você fala, mano, qual foi? Qual foi, mano? É isso, truta. Tipo, cara, isso é muito feio. E tem gente aqui principalmente no Rio, o pessoal adora falar errado, cara. Parece que tem assim, um tesão de falar errado. É muito feio, é muito feio. Então, basicamente, sobre gírias, é isso. É a parte de presença, tá? Entramos no quinto estágio, né? Que fala sobre adaptação. O estágio 5 é onde é comunicador bom vira comunicador de elite. Por quê? A leitura é de audiência em tempo real. A mesma ideia, muda de roupa, dependendo de quem está na sala, não porque você é falso, mas porque comunicação que não chega não serve para nada. Chegar no sentido já, o meu corpo chega. Adaptação do ambiente. É, e aí por quê? Porque quem domina isso lê, sala, ajusta o discurso, sem perder a essência da mensagem que eu quero transmitir. Mas para quem eu estou transmitindo? Foda isso, né? Porque assim, eu quero transmitir uma mensagem para você, mas por que que eu quero transmitir essa mensagem? Para quem eu quero transmitir essa mensagem? E como eu vou transmitir essa mensagem? Eu entro em canal aqui, o canal, de como eu vou transmitir essa mensagem. Às vezes você é um bom vendedor, mas você não sabe vender pela internet. Por quê? Porque você não entendeu o canal da internet. O canal da internet muda. A comunicação é uma coisa só, pô. Comunicação é uma comunicação, mas você não se adaptou à internet. Tem muita pessoa que você for agora no brechó, o cara vai te vender o Diaba 4, porque o cara é um bom vendedor. Se você pegar esse cara e colocar na internet, ele não sabe vender nada. Por quê? Porque ele não entendeu o canal da internet, para vender na internet. Esse cara não se adaptou aos meios de comunicação. Como ela pode se comunicar com as pessoas. Tem pessoas que é ruim em vender no botequim, vender na internet, mas ele é bom em vender em quê? Em teleprompter, que você tá passando na rua, tem aquelas mensagens bem bonitas, e você fica curioso e clica para poder entender o que a pessoa quer dizer. Então, é isso. Por isso que eu tô falando para vocês. Cada pessoa tem uma forma de se comunicar. Uma pessoa adaptável é uma pessoa que entende onde ela tem que falar, como ela vai falar e o meio que ela vai falar, que é o canal. E outra coisa, roupa, né? Roupa. Às vezes você tá falando com
com a advogada, você tá falando com o seu patrão, seu gerente, o seu financeiro. Ou às vezes você tá falando com sua mulher, cara. Tipo assim, seu amigo. Entendeu? Tipo assim, você tem que entender o discurso que você tá, aonde você tá falando e como você vai se expressar. Eu não posso falar uma linguagem culta para criança, porque a criança não vai entender. Eu tenho que falar a comunicação mais clara possível, tá? Então, é basicamente isso que eu quero dizer para vocês.